Isso não é da sua conta. Calma, eu não estou sendo grosseiro. Esse é o assunto que nós vamos conversar hoje aqui e tentar nos aprofundar um pouquinho. Por que que às vezes é tão complicado nós não sermos tragados para dentro de problemas, para dentro de assuntos que não tem nada a ver conosco, que não nos dizem respeito? Isso até não teria nada demais se não consumisse energia, se não consumisse recursos que podem nos faltar na hora de resolver problemas que realmente são nossos. Eu sou André Mendonça, esse é o canal Magia Mental. Fica aí que logo depois da vinheta, talvez seja da sua conta o que nós vamos falar. Sugestões de mandar alguém cuidar da própria vida, afirmações como isso não é da sua conta, muitas vezes nos causam uma sensação quase de prazer. Porque naturalmente nós somos assim. Nós somos, como animais, programados para direcionar as nossas energias, os nossos recursos, para aquilo que nos interessa, para aquilo que nos diz respeito. Você não vê na natureza um animal se preocupando em observar ou dar atenção a algo que para ele não tenha qualquer tipo de interesse. Um gato, quando olha um passarinho voando, ele não está interessado em saber que tipo de passarinho é, em saber que tipo de pensamentos ou sentimentos aquele passarinho tem. Quando ele está interessado apenas em comer o passarinho. Pois bem, naturalmente nós somos inclinados a cuidar da nossa própria vida. Mas o ser humano ele tem alguns diferenciais em relação aos outros animais. E hoje, muito frequentemente, nós damos mais atenção, talvez, à vida do outro e à realidade do outro do que à nossa própria. Isso é um problema? Sim, isso é um problema. No livro Magia Mental, Criando a Realidade, que é um pequeno aprofundamento de vários assuntos que eu trato aqui no canal, eu falo de dois personagens que eu chamo carinhosamente de Astronildo e Juvencio. Vamos imaginar aqui que fossem dois irmãos gêmeos, um extremamente pessimista e um extremamente otimista. Os dois têm, basicamente, a mesma bagagem de formação, de educação, de família. Eles são praticamente forjados no mesmo ambiente. Mas um é extremamente pessimista e o outro é extremamente otimista. E esses dois irmãos, eles assistem lá no telejornal da tarde que o prêmio acumulado de uma loteria saiu para um ganhador de uma região pobre do Rio de Janeiro. Se esse ganhador procurar a empresa patrocinadora em até 90 dias, receberá um total de X milhões de reais. Ora, o pessimista, ele vai pensar dessa realidade aquilo que cabe a ele pensar, aquilo que para ele é interessante pensar, que é a parte negativa. Ah, sei, então quer dizer que só se ele aparecer em 90 dias. Eu tenho certeza que isso não vai ser divulgado e ele vai perder o prêmio. Além do mais, é uma região pobre. Se ele ganhou esse prêmio, ele vai ter que se afastar dos amigos, se afastar da família, porque ele não vai ter segurança de morar lá com isso, a vida dele vai virar um inferno, e ele vai começar a buscar outras e outras observações e fazer outras e outras afirmações em torno desse tom. Um tom que vai provocar nele sensações, vai provocar nele algumas emoções de defesa, de constrangimento, de dor, de ameaça, de perda. Bom, ele não é diretamente envolvido com aquele assunto. Aquilo foi uma notícia do telejornal. Ele talvez não tenha jogado, talvez nem tenha jogado, então para ele
aquela informação é absolutamente alheia a qualquer coisa da realidade dele. Mas as conclusões que ele tira podem ter um certo fundamento? Podem. Ele pode ter razão em certas ponderações. Mas o que tem de concreto e o que vai afetar a vida dele dali para frente é só uma coisa: a maneira como ele vai se apresentar diante das pessoas com quem ele tiver que conviver. Então, se ele é um vendedor, ele vai falar com o cliente dele um pouco mais angustiado, um pouco mais triste, um pouco mais revoltado, por conta daquela carga negativa que ele produziu. E talvez essa negatividade não explícita passe um mal-estar para o cliente e ele não fecha o negócio. Ou ele chega em casa e, ao dar boa noite para a esposa, ele simplesmente fala de uma maneira um pouco mais ácida, um pouco mais atravessada, por conta daquele estado de espírito em que ele se colocou, e a leitura que ela faz é de que ele está com alguma coisa errada, de que ele tem algum problema, e aí ele tem um desequilíbrio, ele tem um estremecimento no relacionamento dele. Enquanto o outro, o irmão positivista, o irmão otimista, ele já viu, puxa, olha só, um ganhador só, então esse dinheiro é todo para ele. E o que eu poderia comprar se eu ganhasse? Mas espera aí, é no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, poderia ser eu. E ele começa a buscar outras e outras afirmações igualmente positivas, igualmente otimistas, igualmente alegres, mas também não é a realidade dele. Ele provavelmente não jogou, ele provavelmente não é essa pessoa, e ele provavelmente nem saberia que daquele detalhe se a televisão não tivesse ligado. Aquela loteria não pertence ao mundo dele, tanto quanto não pertence ao mundo do irmão. De concreto para ele, da mesma forma que para o outro, é apenas a maneira como ele se postou, a maneira como ele se colocou, os hormônios que ele produziu, que foram de alegria, foram de satisfação, foram de entusiasmo. E se ele, no mesmo caso do vendedor, se ele vai falar com o cliente, mesmo que ele não toque no assunto, mas a própria maneira de falar, o próprio estado de espírito dele, pode dar ao cliente aquela sensação de, poxa, esse cara está com uma energia boa. A gente fala muito isso. Ele chega em casa, a mulher vai ter aquela percepção de ele estar com uma energia boa, porque ele estava pensando em a possibilidade de um prêmio ganho, em o que ele poderia fazer, e os confortos que ele teria. Ele estava pensando em coisas positivas e ele se programou para ficar em uma configuração positiva. E isso passa para as pessoas. Note que o assunto que gerou essa configuração não pertence ao mundo deles. E esse exemplo que eu dou é um exemplo, é uma informação recebida por uma pessoa em um determinado dia. Principalmente hoje, com celulares, com computadores, com internet, nós somos bombardeados por milhões de informações a cada segundo. Uma rolagem que você faz na sua timeline no Facebook, você tem 50 informações que vão te fazer mergulhar e reagir emocionalmente a 50 assuntos com os quais você rigorosamente não tem nada a ver. Isso é um problema? Sim, isso é um problema. Você está se configurando para uma coisa que você não tem aplicação. É como você se vestir com um uniforme de hóquei quando você, na verdade, está entrando para jogar futebol. Não vai funcionar. Como que a gente pode trabalhar isso de uma maneira mais inteligente? Ora, eu vou sair agora para conversar com um cliente para o qual eu tenho que fazer uma apresentação e com quem eu quero vender a ideia de uma parceria. Então, como seria bom que eu estivesse nesse encontro? Seria bom que eu estivesse otimista, que eu estivesse animado, que eu estivesse feliz. Legal, então vamos fazer um ritual? Vamos pegar um filme que nos coloque nessa situação? Vamos pegar um filme alegre, uma comédia? Vamos chamar uma pessoa querida, pode ser sua esposa, pode ser uma namorada, para assistir? Vamos ter aquela antecipação de tudo que é prazeroso nos momentos que cabem antes desse encontro. Quando você chegar para esse encontro, aquelas informações do filme, aquelas informações do bate-papo,
podem não ter nada a ver com você, mas te configuraram como o irmão otimista. E você vai utilizar essa configuração em algo que pertence ao teu mundo, em algo real. Da mesma forma, você precisa ir para uma situação em que você sabe que a pessoa é hostil, você sabe que por mais que você tente, vai ser uma relação conflituosa. Talvez você assistir um filme de ação, assistir um filme que te deixe com os sentidos mais aguçados, para se defender, para enxergar malícias, enxergar maldades, pode ser uma ideia interessante. Enxergar sutilezas ou intrigas que eventualmente possam ser habilmente colocadas, você assiste o filme, você se programa dessa forma e talvez o teu desempenho lá seja esse. A história do filme pertence ao seu mundo? Não. O livro que você pegou e os exercícios que você fez podem ser de coisas absolutamente reais? Podem. Mas a configuração que ficou no teu corpo, isso é real e disso você pode tirar proveito. E para finalizar, como que a gente reseta essas configurações? Com meditação. É a melhor forma de você se desligar dessas configurações que você fica assumindo o tempo todo. Cada vez que você pega o celular e roda a timeline, você lê uma notícia que causa aquela revolta. Poxa, o cara falou isso, que absurdo, não pode, tem que matar, como normalmente muitas pessoas acabam dizendo. Então, cada rodada de tela vai te dar uma configuração, cada jornal que você vê vai te dar uma configuração, às vezes o papo com o vizinho vai te dar uma configuração. Então, quando você chega em casa e que você precisa de um momento de repouso, em que você precisa de um momento para se desligar e para realmente descansar, uma grande sugestão é: desliga o computador, desliga o seu celular, não coloque no silencioso, desligue mesmo. Desliga a televisão. Se possível, se você gosta, um incenso pode ser útil, talvez uma vela ou alguma coisa que te dê aquele clima de meia luz. Um abajur. Eu gosto muito de trabalhar minha sala com uma luz só de um abajur, toda apagada, e ali ou eu fumo um charuto, ou eu acendo um incenso, às vezes boto uma musiquinha instrumental, fecho os olhos e procuro simplesmente equilibrar ao máximo o meu estado emocional, neutralizar ao máximo. Também pode ser muito eficiente você não colocar música, você não utilizar nenhum tipo de ferramenta e apenas escuridão e silêncio, e você nunca vai conseguir pensar em nada, mas pensar em algo absolutamente neutro e focar a sua atenção nesse elemento neutro. Com isso você reseta toda essa sua configuração, toda essa sua predisposição a um determinado tipo de comportamento. Tá bom? Os nossos vídeos aqui no canal vão sempre sendo publicados aos sábados às 10 horas da manhã, salvo um ou outro que não tenham a ver diretamente com o estudo, que a gente publica eventualmente. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, marque aí o sininho para ser avisado. E se gostou do vídeo, dê um joinha, dê uma curtida, que pra gente isso é muito interessante, é muito importante. Eu sou André Mendonça, esse é o canal Magia Mental. Sábado que vem a gente está aqui de novo. Um forte abraço.